lá no programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais de uma escritora aqui da cidade de Limeira que faz algo assim muito legal. Ela escreve sobre a vida dela. Todo mundo devia ter essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouquinho mais da Maria Zélia de Marques Citelli. Seja muito bem-vindo, porque o Janela Cultural está no ar para você. Meus natais de outrora. Faz muito tempo, eu era muito novinha e sonhava o ano todo com os natais que eu não tinha. Pois para todas as crianças, Natal é e sempre foi ganhar brinquedos e doces, mesa farta e o que for. Tinha em frente à nossa casa uma árvore pequena, nunca soube o nome dela, mas prestava atenção. Quando ela florescia, anunciava o Natal. Então, eu ficava atenta e ao vê-la em botões, me alegrava de saber que o Natal se aproximava. E nunca entendi por que tal árvore me encantava. Me lembro que meus vizinhos ganhavam em seus natais sempre algum brinquedinho, mas a mim, tão pequenina, ensinavam um Deus menino, passando na madrugada, montado no seu burrinho, para deixar nossos presentes. Também nunca compreendi a injustiça praticada por esse tal menininho, pois, enquanto aos meus vizinhos bonecas ou bolas deixava, a mim sobravam tercinhos, santinhos, escapulários. Tomei raiva do menino, pobrezinho, tão sem culpa, arcava com a falta de tato das pessoas já adultas. E então, quando entendi, peguei bronca dos meus pais, pois mesmo que não tivessem brinquedos que eles pudessem me presentear, então, que ao menos não me dessem tercinhos, escapulários, mas no lugar do rosário, qualquer brinquedo que fosse, bonequinha feito doce ou até de papelão. Zélia, é um prazer tê-la aqui no Janela Cultural, né? Porque aqui o programa a gente gosta de mostrar muitos artistas, muitos lugares, mas eu sempre digo que o grande prazer do Janela Cultural é a gente poder apresentar um pouco mais da pessoa que convive na cidade do Limeirense, quer seja porque você adotou a cidade, porque você é nascida aqui, mas é gostoso quando a gente pode mostrar que alguém da cidade está fazendo a diferença e fazendo aí na área de cultura e de educação. Então é um prazer tê-la no Janela. Obrigada, Vilma. O prazer é meu ter vocês aqui em minha casa. É uma alegria muito grande. Você disse que eu faço alguma coisa, né, que diferencia, enfim, eu acho que para mim escrever é tão bom, é tão gratificante, que você estava dizendo aqui que todo mundo devia fazer. Eu falo muito para as pessoas, elas falam, mas escrever um livro, eu acho difícil, a pessoa acha que está tão longe dela, né? Não. Quantos diários as pessoas escrevem, né? Tem seus diários, as meninas, os meninos até. E, poxa, isso pode dar um livro, isso dá um livro, não é? Eu nunca tive diário, mas durante toda a minha vida gostei de escrever. E fui guardando coisas assim mais na minha memória e imaginando, um dia vou escrever meus livros. Então, realmente, é tão gratificante, é tão bom. A história, né, aquela história que dizem, plantar uma árvore, ter filhos, escrever um livro. Nossa, escrever um livro, eu costumo dizer, um livro é um filho mesmo, é mais um filho que eu pari, e quando as pessoas então se interessam pelo meu livro, é uma alegria tão grande, porque realmente é como se beijasse meu filho. Então, vocês aqui me entrevistando para falar do meu livro, do meu filho, do meu quarto filho, né, que eu tenho 3 filhos que nasceram, né, que saíram de mim, e agora então esse também que saiu de mim. É uma alegria muito grande. Muito obrigada mesmo pela generosidade de vocês, né, em estarem aqui falando comigo sobre isso. Obrigada.
Imagina, é sempre um prazer. E quando a gente fala de vida, né, acho que todo mundo tem, nós temos histórias semelhantes, mas nunca iguais. Cada um é único, mas todo mundo tem seu momento de alegria, todo mundo tem seu sofrimento, todo mundo tem a sua recordação de infância, com brinquedos, enfim, passa na cabeça da gente um filme. E escrever o livro nada mais é do que a gente registrar esse filme, né? Agora, de tudo que você já escreveu, esse Vi da Vida, que é o livro aqui, olha, que nós viemos falar, o Vi é de ver, olha. Vi da Vida é um livro aqui que ela conta um pouquinho de todas as passagens interessantes da vida dela, né? O que te inspirou, especialmente nesse aqui, Zélia? Tem uma poesia no livro, porque quando o livro foi editado, ele já estava na editora, aliás, e eu não tinha, ele tinha a capa, eu já tinha visto até como seria a capa, a cor do livro, tudo, eu tinha tudo pronto, o livro revisado, todas as histórias que iam para esse livro, mas eu não tinha o nome do livro. E as pessoas acham isso para mim, eu tive uma dificuldade em encontrar o nome do livro, até que uma hora me deu um estalo. Eu tenho uma poesia aqui, que é a primeira poesia do livro, que se chama Vida a Vida. E essa poesia foi uma das primeiras poesias que eu escrevi. E me deu assim, uma hora eu pensei, poxa, mas por que não Vi da Vida? Porque é aquilo que tem aqui muito daquilo que eu vi da vida, embora na primeira parte sejam histórias da minha vida e na segunda parte é mais filosofia de vida, onde eu falo como eu vejo Deus, eu falo da alegria, da tristeza, do riso, enfim, eu falo da água, da terra, eu gosto muito de falar sobre a natureza. Mas lembrando dessa poesia, eu dei, então, dessa poesia eu tirei o nome do livro. E essa poesia nada mais é do que uma gratidão ao meu marido. Porque depois de tudo que eu vi da vida, enquanto criança, enquanto adolescente, na minha juventude, eu conheci meu marido. E ele, eu sinto como tenha sido a minha tábua de salvação. Vida a vida. Vida a vida, quase tudo e não vi nada. Nos tantos anos vividos de incertezas, frágeis planos, longínquas lembranças tristes, tão tristes tênues lembranças da infância sem saudades, juventude tão sonhada, exigida, inconformada, buscando, remando sempre em duras, longas braçadas, procurando nas torrentes alcançar a mão, a tábua, salvação que me viesse, bendito alguém que me desse a mão tão precisada. Vi da vida tanta coisa, vi a mão que me enlaçava, vi a tábua e agarrei, tão firme, não mais soltei a tábua que me salvava. Das cruezas, dores, mágoas, emergi, desafoguei-me, afaguei a mão amada. Vi da vida tanta coisa, em cores, tantas belezas, conduzidas em mãos gratas, por caminhos onde flores brotaram em profusão, amenizando meus prantos, perfumando cada canto, acalmando minhas dores, me fazendo tão feliz. Plenitude em graças mil, tão plena vida vivida, na vida que eu não sabia pudesse viver um dia. Beijo as mãos que me salvaram. Quando você hoje tem a possibilidade de reler, de ver, que está ali materializado aquilo que você viveu, o que você vê de diferente da Zélia lá de trás, quando você conta da sua adolescência? Qual é um ponto que você pega e fala assim, bom, se fosse hoje, por que eu fiz isso? Eu seria melhor, ou eu fui muito boba demais? Tem alguma coisa que te chamou muita atenção porque você está revendo a sua vida que você faria diferente? Olha, tem muita coisa que eu faria diferente com a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas naquela época era o que eu tinha. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu não conseguia ser diferente, mas que se eu pudesse eu teria sido diferente, eu teria tratado melhor a minha mãe. Eu tinha a minha mãe, a gente sempre teve muito conflito.
E a gente era muito parecida. Eu enfrentava a minha mãe e a gente parecia que tinha assim... eu não sei o que acontecia, se era algum resgate, né, que a gente tinha, enfim, mas eu acho que eu não tinha paciência com a minha mãe, e nem a minha mãe comigo. E uma coisa muito legal e que não me deixa assim até sofrer, hoje eu não sofro por isso, foi que há uns anos antes da minha mãe ir embora daqui, né, desse plano, a gente se entendeu. Eu nunca pedi desculpa para minha mãe, nem a minha mãe para mim, porque sim, ela tinha muita coisa para se desculpar comigo também, não só eu, né, me desculpar com ela, mas ela comigo. Mas a gente se entendia e sabia que a gente se desculpou de uma outra maneira, né? Eu dando a maior atenção para minha mãe, maior carinho, enfim. E a minha mãe para comigo também. Então eu sentia assim, nas entrelinhas, na nossa maneira de ser, de sentir, de olhar, de conviver, que existia aí um pedido de desculpa. Então hoje eu entendo minha mãe. E com certeza, mais no final, minha mãe também me entendeu muito bem. Mas se alguma coisa, algum resgate que pudesse ter, seria esse. Deve ter muitos outros, mas eu acho que o que ficou marcado mesmo foi esse, assim, de ter tido uma convivência melhor com a minha mãe. Zélia, agora quando você colocou no papel partes daí da sua vida, teve alguma delas que assim você sentiu, você teve aquela sensação que você sentiu no dia? Porque há pouco tempo eu passei, assim, eu particularmente, por um momento de, vamos assim, resgatar um pouco as minhas memórias. E é impressionante como eu consegui me sentir como eu estava naquela minha época, porque eu estava revendo umas fotos de comunidade, de adolescentes, por conta do meu aniversário, e teve alguns momentos que eu consegui ter aquela sensação que eu tive naquele dia. Sabe, aquela alegria que eu senti naquele dia. Quando você estava escrevendo as suas histórias, as suas poesias, você também conseguiu ter esse sentimento, se transportar para aquela época? Olha, eu acho que em todas as minhas poesias eu consigo me transporto de uma forma até que é uma catarse, porque eu choro muito e às vezes eu rio também, porque tem coisas engraçadas, né? E eu quero deixar claro aqui que essas minhas histórias, não tem nenhuma tragédia nas minhas histórias, graças a Deus, não é? Mas minha vida foi muito difícil, então tem histórias bem tristes, mas que culminou nisso, né? Que o que eu sou hoje, que eu agradeço a essa vida tão difícil e que eu tive que aprender na marra. Então, aprendi tanta coisa e aprendi também, com isso, a valorizar muito mais a vida que eu tenho, né? E a valorizar tudo. Quanto à sensação, eu acho que todas as poesias. Tem aí uma poesia que eu conto da minha primeira bonequinha, que o meu avô chegou com essa bonequinha, uma bonequinha de papelão, que depois essa bonequinha tomou chuva e ela virou nada, né? Ela derreteu. Tem também a morte de um irmãozinho meu, que as pessoas não viam a minha tristeza perto lá do menininho morto. As pessoas assim, elas estavam interessadas na criança, na minha mãe que tinha tido filho, no choro da minha mãe, mas para mim, as pessoas não, sabe, elas não tinham noção do que estava acontecendo comigo. Eu tinha o quê? Uns 2 para 3 aninhos. Isso me marcou muito. A morte do irmãozinho. Quando eu tinha quase 3 anos, minha mãe teve um menino, batizado de José, e que até hoje ficou como o finado Zezinho. De muito pouco me lembro acerca do seu nascimento, mas nunca mais esqueci que ao completar 7 dias, o pequenino se foi morar com outros anjinhos. E da hora da sua morte, ao levar do caixãozinho, certas coisas lembro bem, pois a tudo eu assisti. Então, ainda recordo
dele tremendo todo nos estertores do fim, e do choro de minha mãe, um choro incontido, forte. Por isso, daí em diante, ficava desesperada, sempre que ela chorava. Ficou-me o choro da morte. Lembro-me de ir com as primas, que eram então bem mais velhas, pegar numa laranjeira folhas para o travesseirinho. Também me lembro tão bem de apanhar lá no quintal algumas flores bem simples que minha mãe cultivava, dálias, cravos, jasmins, que ainda sinto o cheiro, mas que não acho ruim. Me vejo então sentadinha, comportada, observando, chupando meu polegar, minha mãe sempre chorando ao lado do seu menino, o seu primeiro varão, que naquele tempo ainda era tão esperado, pois quando um filho nascia, o pai dizia orgulhoso, nasceu um menino homem. Não me lembro do meu pai chorando pelo seu filho, mas tenho muita certeza de que chorou escondido. E de tudo, o que mais marcou foi meu pai comigo ao colo, me colocando para beijar o rosto do pequenino. E tenho em mim tão presente o choro de minha mãe, o choro por ter perdido, depois da primeira filha, também seu primeiro menino.